Então, bom dia a todos. É com imensa alegria que damos início ao encontro de psicanálise de hoje, que recebe o colega psicanalista Norton Dalfolo, da Rosa Júnior. Uma alegria te receber mais uma vez na SIG, Norton. Obrigado. O tema que Norton nos propõe hoje, Lacan com Hamlet, fazer do luto do falo para não submergir na vertigem da dor, é tema do seu livro Lacan com Hamlet e alguns outros, recentemente lançado pela editora Escuta. Norton é psicanalista, membro da POA, doutor em Psicologia Social Institucional pela URGS, autor do livro já citado, Lacan com Hamlet e alguns outros, e também de ensaios sobre as pedofilias pela editora Escuta e Perversões, Desejo do Analista em Questão, pela editora Apres. Norton, seja muito bem-vindo. Te passo a palavra, vamos te escutar, em seguida abrimos para uma discussão e debate com o público do auditório e também com o público online. Bacana. Bom dia a todos. Obrigado, Martina. Quero dizer primeiro da minha alegria de estar aqui com vocês, minha felicidade de estar na SIG. Colegas, tantas personalidades importantes na difusão do discurso psicanalítico, na cidade de Porto Alegre, no país. Vejo pessoas queridas, que eu admiro, que eu acompanho o trabalho, e quero dizer que essa parceria é algo também muito importante para a minha formação. Acho importante iniciar dizendo isso, porque é sempre bom quando a gente vai falar sobre o nosso trabalho, falar num ambiente que a gente se sente bem, se sente acolhido e tem transferência de trabalho com os colegas. Quero agradecer imensamente vocês. Não vou fazer referência a todos os nomes, porque são muitos. Então, agradecer especialmente a Martina e a Magda Mello. E, dessa forma, agradeço a todos os colegas, membros e alunos da SIG. Bueno, eu tenho falado de Hamlet, Lacan com Hamlet, tenho falado de forma, às vezes, associando livremente, de forma aberta. Quando a gente está empolgado com o clássico e com a própria escrita, a tendência, às vezes, é que essa fala fique excessiva. Tá? Então, hoje eu optei em fazer diferente. Eu escrevi um esboço de um texto para conversar com vocês, algo em torno de 20, 30 minutos, e depois falamos de uma forma mais solta, mais aberta, na discussão, que é o que, para mim, é especialmente muito importante, que a gente possa conversar, possa dialogar em torno desse clássico, e também pensar o que Lacan, o que Freud e o que alguns outros, que são os outros autores também que eu trago para esse diálogo, nos trouxeram de reflexões acerca desse clássico de Shakespeare e que contribuições, quem sabe, esse texto pode trazer para a nossa clínica e, consequentemente, para a nossa formação. Então, vou pedir licença para fazer a leitura de um texto. Por favor. Espero que não fique cansativo. A ideia é fazer uma leitura comentada, né? Mas vocês vão me sinalizando o andamento das coisas. Então, acredita-se que a tragédia Hamlet foi escrita por Shakespeare entre os anos de 1599 a 1601, mais ou menos nesse intervalo de tempo. Situada na Dinamarca, a peça reconta a história de como o príncipe Hamlet tenta vingar a morte de seu pai, executado por Cláudio, irmão de seu pai, que o envenenou e depois casou-se com a rainha Gertrudes, a mãe de Hamlet. Traição, vingança, corrupção, ciúmes, intrigas, ressentimento, raiva, inveja e luto serão alguns dos dilemas subjetivos que vão atravessar todo o enredo da peça. No transcorrer da leitura, nos deparamos com os dilemas de Hamlet em vingar a morte do pai. A hesitação e a procrastinação serão as suas palavras de ordem. Considerada como a peça mais longa de Shakespeare, figura-se entre as mais encenadas no mundo. Estima-se que já foi escrito mais de 100.000 volumes sobre Hamlet. Ao abordá-la hoje, e de alguma forma também no livro, procuramos seguir a advertência de Ítalo Calvino
em Por que Ler os Clássicos, as 14 proposições do Por que Ler os Clássicos, de que não desvelamos um clássico. Na verdade, somos desvelados por ele. Mais ainda, um clássico sempre diz mais do que estimava dizer, por isso ele é atemporal. Assim como Freud nos advertiu, né? Nos advertiu, melhor dizendo, que o analisante sempre diz mais do que estimava dizer e, de alguma forma, acaba sabendo mais do que supunha saber acerca de si mesmo. Mas, bem, a primeira frase, as duas primeiras palavras de abertura desse clássico. Who's there? Para Lacan, o ato 1, cena 1 de Hamlet, conhecido como o momento da troca da guarda no terraço do castelo de Elsinore, concerne algo que se pode chamar a introdução do problema. Ele vai dizer que essa abertura é uma das aberturas mais magníficas das peças de Shakespeare. Esse quem vem lá? Quem vem lá? Quem está aí? Ou seja, o leitor é interpelado já de saída, na primeira frase. Abrem a primeira cena as sentinelas, Bernardo e Francisco, e logo depois aproximam-se Horácio e Marcelo. Envolvidos com a vigia do castelo, todos pareciam perturbados com aquilo que estava por acontecer naquela noite. Logo tomamos conhecimento sobre os motivos da angústia que pairava no ar. Pois, além de se tratar de tempos de guerra, nos quais um iminente ataque poderia ocorrer a qualquer momento, durante 2 noites, eles viram o fantasma que se parecia com o falecido rei da Dinamarca vagar junto às muralhas do castelo. Assombrados, isso os teria levado a convidar Horácio, homem estudioso, amigo do príncipe Hamlet, para testemunhar a terceira aparição do espectro. A ideia era que um homem estudioso não acreditaria em fantasma. Se enganaram. Os estudiosos também acreditam em fantasma. Who's there? Essa interrogação traz consigo o seu caráter de suspense, de angústia, de curiosidade e até mesmo de incerteza. Além de tentar desvendar a suposta identidade do fantasma, a trama se abre com uma indagação que aponta tanto para a identidade do espectro, quem é esse espectro, mas essa indagação disso que habita entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, assim como para a identidade dos personagens e da própria plateia, e até mesmo interroga o leitor. Quem é Hamlet? Quem somos nós? Quem é o fantasma? Essa questão intrigante que Shakespeare escolhe como abertura irá nos acompanhar durante toda a leitura. Ela será uma pergunta dirigida ao leitor com a potência necessária para interrogar as particularidades do fantasma de cada um. Aqui pode ser também o termo fantasia. Em algum momento, Lacan fala em fantasma, em outro momento, fantasia. Portanto, desde o início, somos tocados em nível inconsciente. Acho que esse é um ponto que, já de saída, aproxima um certo diálogo aí, no que diz respeito à posição fantasmática, né? e, consequentemente, à clínica psicanalítica. Assim, o quem vem lá, o quem está aí, nos defronta com as angústias, as indeterminações, os medos, os enigmas e os desejos inerentes ao percurso de nossas vidas e suas perspectivas de futuro. Lacan está interessado em aprender, especialmente, como a peça, sobre o que ela pode nos ensinar sobre o desejo e sua interpretação. Ele vai dedicar algumas lições do seminário 6, que se chama O Desejo e Sua Interpretação, que em últimas consequências pode-se dizer que
desde o ponto de vista dele, o desejo é sua interpretação. Como nós lemos as coisas, de alguma forma situa a nossa posição desejante. Mas ele vai se ocupar, durante algumas lições desse seminário, justamente para tentar pensar a questão do lugar do desejo e da função da interpretação no processo de uma análise. Está muito rápido? Não. Vou tomar uma aguinha aqui, porque... Há uma espécie de híbris, uma espécie de desequilíbrio que está presente desde o início da peça. Pois, curiosamente, é quem chega que faz a pergunta. Quem vem lá? Não são os guardas que estão de plantão que fazem a pergunta a quem chega. É quem chega que faz essa pergunta. Este sutil desequilíbrio, anunciado na abertura, vai desvelar aquilo que Hamlet denuncia e que, de alguma forma, situa o seu padecimento. O mundo está fora dos eixos. Hamlet denuncia isso no transcorrer da peça. E, de alguma forma, ele vai se encarregar da tarefa impossível de tentar colocar o mundo nos eixos. Num primeiro momento, pensamos que esse mundo fora dos eixos se dá em função da injunção decorrente do encontro de Hamlet com o espectro do pai. As primeiras leituras eu lia dessa maneira. Depois que a gente vai retornando ao clássico, a gente vai lendo outras coisas. Parecia que essa injunção do encontro dele com o pai seria, digamos assim, o fator que teria desencadeado essa hipótese, mais do que hipótese, essa certeza do Hamlet de que o mundo está fora dos eixos. Porque depois que ele encontra o pai, ele vive uma espécie de despersonalização. Ele vai encontrar Ofélia logo após esse encontro, e a Ofélia vai dizer que ele parecia um louco. O seu estado, o seu olhar, a sua vestimenta, o seu comportamento, a forma da fala. Polônio, o pai de Ofélia, que era uma espécie de ministro do rei Cláudio, vai dizer que, na verdade, ele não estava louco. Ele estava louco de amor. E Lacan vai chamar Polônio de um psicanalista selvagem. Ele interpreta fora da transferência, né? Ele padecia, era de amor por Ofélia, porque o rei e a rainha estavam tentando entender qual seria o motivo da loucura de Hamlet. Ele parecia um louco. E é importante observar isso, o parecer, porque mais do que ser um louco, Hamlet se finge de louco. No entanto, o mundo fora dos eixos, para além do encontro com o fantasma, decorre também de sua insuportabilidade em lidar com o desejo da mãe. E tem um ponto importante para a clínica, especialmente para os obsessivos, né? O quanto eles fazem injunção quando se deparam com o desejo da mãe. Lacan vai se ocupar um pouco disso, se der tempo eu retomo aqui, porque me parece que os Hamlets estão por aí. Mais ainda, o mundo está fora dos eixos desde o seu nascimento. Isso o próprio Hamlet diz. Estando a ele a impossível tarefa de colocá-lo no lugar. A insuportabilidade de ser estava colocada desde a origem. Ao testemunhar se tratar do fantasma do falecido rei, Horácio deixa evidente que isso pressagia uma espécie de convulsão no país. A aparição desse espectro foi interpretada como algo de trágico no reino da Dinamarca, pois eles já estariam envolvidos em operações bélicas em função das manobras do príncipe Fortinbras, decidido a recuperar as terras perdidas por seu pai, o falecido rei da Noruega, morto em combate pelo pai de Hamlet,
o rei Hamlet. De certo modo, é enunciado que a sombra da guerra travada entre os pais poderá ser restabelecida entre os filhos. Antes mesmo de encontrar o espectro, Hamlet denuncia o apressamento do luto. Aqui tem um ponto que eu acho importante sublinhar nessa discussão, porque Lacan vai insistir muito nisso. Hamlet não entende como a corte pode estar em festa e sua mãe resolve se casar logo após a morte de seu pai. Porque a mãe vai se casar com Cláudio, né, de Hamlet, irmão do falecido rei Hamlet. Apenas 2 meses após a morte de seu pai. Pode-se dizer, então, que a peça Hamlet possibilitou a Lacan uma nova leitura do luto, pois Hamlet é para ele o testemunho das consequências trágicas do apressamento dos lutos. Aqui tem um ponto também importante, que é... bom, nós vivemos isso na pandemia. Uhum. Esse imperativo de não chorar os mortos, de parar de mimimi. Lembram disso, né? Inclusive ao ponto de o chefe da nação na época imitar as pessoas morrendo de falta de ar. Então, esse apressamento dos lutos tem consequências trágicas. Esta é uma das denúncias que Hamlet faz, e é interessante poder notar o quanto isso é atual. Precisamos, inclusive, ver isso de uma forma verdadeiramente absurda. É preciso um certo tempo para subjetivar uma perda, para lidar com o rombo no real que a perda de uma pessoa amada produz. Lacan vai usar esse termo de rombo no real, colocando em xeque a constelação simbólica de cada sujeito para subjetivar essa perda e não submergir na vertigem da dor. A rainha, a mãe de Hamlet, diz para o filho: não fique triste procurando seu pai no pó. O novo rei o convoca a findar o luto e aceitar a naturalidade da morte. Há uma espécie de banalização do luto que Hamlet vai verdadeiramente se insurgir. Se para ele, em função da naturalidade da morte, o falecido rei já tinha virado pó, para ela, melhor dizendo, a rainha, para Hamlet a posição era outra. Abre aspas. Um só mês. Deus, até um animal sem o dom da razão, teria chorado mais. Fecha aspas. O príncipe vai expor que por trás dessa suposta naturalidade há intenções perversas da luxúria da mãe ao correr para os lençóis incestuosos de seu tio. O desejo da mãe é tão enlouquecedor para ele quanto o fantasma do pai. Como diz um colega argentino, Hugo de Voskin, ao analisar o filme As Pontes de Madison, imagino que muitos aqui viram, imagino também que gostaram, ele diz o seguinte: ninguém sai ileso do encontro com uma mãe desejante. Uma observação preciosa, né? Especialmente para os obsessivos. Nós escutamos muito isso na clínica, alguns filhos supondo o tempo cronológico do luto ideal. Então, o pai faleceu, a mãe se apaixona ou casa novamente, e alguns filhos não suportam isso. Porque ela não chorou o morto desde um tempo que eles julgam moralmente o tempo que seria adequado, necessário, coisa do gênero. Então, Lacan nos diz que Hamlet não pode ser tomado como um caso clínico. Mas, ao mesmo tempo que ele diz isso, que não pode ser tomado como um caso clínico, e ele chama atenção mais de uma vez, ele também toma como um caso clínico.
Ele faz aquilo que diz para não fazer. O que Freud também, ele aprendeu isso também com Freud. Né? Porque, em alguns momentos, ele pega Hamlet para pensar a posição neurótica obsessiva, pega Hamlet para pensar a questão da melancolia, pega Hamlet para pensar a posição histérica, que ele leu em Freud, na medida em que ele repudia o amor de Ofélia, e pega Hamlet também para poder pensar a loucura e a perversão. É curioso que no final desse seminário, Lacan começa a falar em perversão. É a partir de Hamlet que ele acaba direcionando a discussão para o campo da perversão. Então, Hamlet, de alguma forma, subverte a psicopatologia, porque trata-se de uma espécie de estrutura que faz borda com todas as estruturas. Lacan destaca a posição de Hamlet quanto ao casamento precoce de sua mãe, que parecia fazer pouco caso das convenções sociais de sua época, em relação à sua recente condição de viúva. A esse propósito, o diálogo com Horácio é realmente ilustrativo. Horácio, se é que dá para se dizer isso, eu disse isso no livro, talvez seja o único amigo de Hamlet, porque no castelo de Elsinore não havia amigos. Aquilo era verdadeiramente uma ratoeira. Intrigas, discórdias, destituições, armações, assassinatos, etc. E nesse diálogo com Horácio, ele diz o seguinte, Horácio diz para Hamlet, abre aspas, Senhor, vim assistir ao enterro de seu pai. Ao que Hamlet responde, colega, não me venhas com zombaria. Não foi para ver as bodas da minha mãe? Após Horácio reconhecer que as coisas se deram quase imediatamente, lê-se a irônica resposta de Hamlet, no famoso enunciado, economia, economia, Horácio. A carne assada do velório foi servida já fria nas mesas nupciais. Fecha aspas. Laurence Pereira traduz por pechincha. Eu usei a tradução do Laurence, mas nesse caso eu prefiro a palavra economia. Tem algumas, também por uma questão clínica, né? E tem algumas economias que saem caras na vida, né? Especialmente quando as pessoas economizam em análise, né? A gente vê isso na trajetória, né? Seja de amigos, familiares, né? A análise é caro, é um investimento, né? E talvez no início da nossa formação isso até mexia com a gente, né? Mas depois de passar algumas décadas, a gente começa a se dar conta do quanto algumas economias saíram caras. Bueno, antes mesmo de seu amigo Horácio falar que eles haviam visto o fantasma vagando, o próprio príncipe já dizia ver o pai no olho de sua mente. Vamos então ao encontro de Hamlet com o espectro do pai. Eu achei importante observar isso, porque nas primeiras leituras que eu fiz de Hamlet, eu realmente supunha que a injunção do encontro com o espectro era o fator preponderante. Mas a gente começa a reler e começa a se dar conta que o mundo fora dos eixos já estava presente para ele antes desse encontro com o espectro, que é justamente essa posição dele de insuportabilidade frente ao desejo da mãe. Vamos lá, então. Ato 1, cena 5. Quando o fantasma do pai vai falar para Hamlet que não morreu picado por uma serpente, como a fake news anunciada, tinha fake news também naquela época, que era isso que diziam, né? Que ele tinha morrido picado por uma serpente. Ele exige que o filho siga o seu mandato de vingar a sua morte, logo após a verdade ser desvelada. Do contrário, esse pai jamais encontraria descanso. Ele ficaria condenado a vagar, a uma espécie de danação eterna. Não é pouca coisa que esse pai endereça
a esse filho, né? O espectro vai dizer ao filho que for assassinado pelo próprio irmão, que teria derramado veneno em seus ouvidos, enquanto ele dormia em seu pomar. Além de dizer que o atual rei é um tirano, assassino e impostor, o fantasma, ao exigir vingança, joga o filho no impossível de interromper a luxúria materna. Vinga o pai, mata Cláudios, mas poupe a sua mãe. Poupe a sua mãe, mas fique entre ela e sua alma. Esse é um outro imperativo que o fantasma delega a ele. O imperativo de vingar a sua morte, que Hamlet vai hesitar, e Freud vai nos dizer o porquê dessa hesitação, mas que ele deve ficar entre ela e a sua alma. E esse ficar entre é uma questão importante também, especialmente no que diz respeito à posição do obsessivo. Ficar entre as coisas, no impasse no que diz respeito a agir, a sustentar as consequências de um ato, ao levar o tempo de compreensão ao infinito. Lacan vai chamar a atenção para o fato de se tratar de um pai excessivo, um pai que sabe demais, que sabe, inclusive, sobre as circunstâncias da sua própria morte. Quando um pai supõe deter o saber, impondo a sua voz ao filho, ele também derrama veneno nos ouvidos do filho, jogando no pior. Lacan leu em Hamlet o quanto somos responsáveis pelos venenos que deixamos entrar por nossos ouvidos. No castelo de Elsinore, todo mundo derrama veneno nos ouvidos dos outros. É uma verdadeira ratoeira. As pessoas derramam veneno nos nossos ouvidos também, né? A questão, e é uma questão que Lacan pega aí, é quando se recebe, digamos assim, um imperativo de morte, nesse veneno que é derramado nos ouvidos, o risco que se tem de se perder nele, de se deixar tomar por isso. Então, Hamlet recebe o imperativo de morte e se perde nele. Porque é curioso, e isso eu não tinha me dado conta também nas primeiras leituras, que embora os fantasmas, embora os sentinelas, o espectro do rei Hamlet, vem também o fantasma, é curioso que só Hamlet o ouve. Ele fala só para Hamlet. Isso é uma observação, né, que é a fala do próprio Hamlet que retorna para ele, né? Horácio teme por sua vida quando o Hamlet vai encontrar o espectro, nessa terceira aparição, e diz, não vá em direção aos rochedos. Eles achavam que podia ser uma espécie de armação e que o príncipe poderia ser assassinado nesse encontro. E Hamlet diz o seguinte, minha vida não vale mais que um alfinete. Inclusive, demonstrando estar decidido a matar quem o impedisse. A tragédia do desejo, acabei de dizer que é uma tragédia do desejo, porque desde o início da peça, os seus atos, os atos de Hamlet, caminham em direção à morte. Esse é um dos argumentos que ele nos traz do porquê a tragédia do desejo. Porque ele caminha em direção à morte, ele vai ao encontro da morte. Depois ele vai nos dar outros elementos para poder pensar o porquê a tragédia do desejo. Para Lacan, a tragédia de Hamlet é a tragédia do desejo, porque de um ponto ao outro não se fala senão de luto, mas de um luto não realizado. Pois o drama do príncipe, além de sua denúncia da não realização dos ritos, diz respeito ao encontro com a morte. Sua melancolia o impede de fazer o luto de um suposto ideal. E quando isso ocorre, o sujeito submerge na vertigem da dor, abolindo assim a sua condição desejante.
Hamlet padece pela impossibilidade de fazer o luto da perda de um pai excessivamente idealizado, bem como pela incapacidade de reconhecer a mulher que habita na sua mãe. Tudo parece estar fora dos eixos. Inclusive a sua posição em relação ao tempo o joga numa permanente procrastinação, diante da ilusão de que caberia a ele colocar as coisas no seu devido lugar. Então, face o impossível de travessia de um luto, o estado melancólico se impõe. Depois do encontro com o espectro, Hamlet chama uma companhia de teatro que estava de passagem e os dirige. Ele pega aquela companhia de teatro que estava passando pela Dinamarca, chama para o castelo e pede para eles encenarem uma peça. Se chamava O Assassinato de Gonzaga. Lacan vai chamar isso do teatro dentro do teatro, da peça dentro da peça. Ele buscava encenar aquilo que o espectro havia falado para ele, com o propósito de pegar Cláudius ao ver a encenação. Então, ele ia encenar, ver a reação, clássicos obsessivos, né? Precisa comprovar, né? Ter a certeza. Não foi, então não foi por uma picada de cobra, mas em função de um irmão que teria derramado veneno nos seus ouvidos. Ele encena isso e ele queria ver a reação de Cláudio. Cláudio vê a peça, sofre uma espécie de mal-estar, se levanta e sai e vai rezar. Hamlet vê ele e confirma, então, que era verdade que o espectro havia dito, na verdade, todos sabiam, precisava de espectro para dizer isso, estava na cara de todo mundo. E Hamlet vê Cláudius ajoelhado, rezando depois dessa cena, com a espada em punho, ele tem a oportunidade de vingar a morte do pai. Mas não age. E não age por uma hipótese, que não seria justo matar Cláudio rezando. Porque se ele estava rezando, ele estava falando com Deus. Se ele estava falando com Deus, ele iria para os céus. Ele não consegue agir. Ele não consegue, então, cumprir o mandato de vingar a sua morte. Porque vive na busca do momento ideal e perde o tempo do ato. Essa eterna procrastinação que leva o tempo de compreender ao infinito. Aqui tem um ponto talvez interessante também de observar, que me parece que, embora isso não está presente, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, talvez esteja, mas eu não tenho conhecimento, mas eu suponho muito que também foi através de Hamlet que Lacan cunhou a sua proposição de tempo lógico. Ele vai terminar esse seminário falando da função do corte na sessão de uma análise, como sendo o momento, segundo ele, mais importante da intervenção de um analista, o momento de interromper a sessão. Claro que tem toda a discussão que a função do corte se deu também pela escuta dos obsessivos, que buscam sempre concluir ou levar o tempo de compreensão ao infinito, né? Mas me parece que Hamlet ensinou muito a Lacan sobre essa questão da operação do tempo lógico, justamente por ele perder o tempo do ato. Bueno, a leitura de Goethe, que foi uma leitura que, de alguma forma, foi preponderante por alguns anos na discussão de Hamlet, o Goethe vai nos dizer que Hamlet sofria de uma espécie de paralisia do agir em função do excesso do pensar. Ele pensava demais e não agia. Freud não concorda com isso e vai dizer que não se trata disso. O que está em questão, segundo Freud, seria a natureza da tarefa. Matar aquele que teria realizado o seu desejo inconsciente de matar o pai e casar com a mãe. Freud vai nos lembrar que ele age de forma impulsiva quando mata Polônio atrás da cortina, mas age também de forma arquitetada quando encaminha para a morte Rosekrantz e Guildenstern. Ou seja, o Hamlet não tinha dificuldade de agir. Essa foi uma certa tese que vigorou por muito tempo e ainda vigora.
Mas Freud deu os caminhos para que a gente possa pensar que não se trata disso, se trata de qual ação que está em questão, a natureza da tarefa. Lacan vai ler que Hamlet está entre a voz imperativa do pai e o desejo da mãe. O que essa mãe teria visto nesse Claudius, esse representante da insígnia fálica, do falo imaginário para Hamlet? Chegando, inclusive, a suplicar para ela não ir para a cama com ele. Isso é uma parte tão tola da peça, né? Mas, ao mesmo tempo, tão interessante, né? Porque ele suplica para que a mãe não deite com Cláudio. Há aí uma espécie de posição claudicante em relação à castração. O to be or not to be, o falo da mãe. O Lacan vai dizer que o que está em questão no ser ou não ser é justamente ser ou não ser o falo dessa mãe. Estando assim, abolido da condição desejante. Ser ou ter o falo. E o falo não está para Hamlet na posição de insígnia da falta. Não o falo como aquilo que se tem ou supostamente se é, e sim o falo na perspectiva daquilo que se busca e, consequentemente, não se encontra. Esse objeto sempre perdido. Mas, ao mesmo tempo, o solilóquio hamletiano, to be or not to be, como nos diz Harold Bloom, para que a gente não fique só com a leitura, né, do Lacan, porque até a ideia é que alguns outros possam falar também, né? É uma espécie de ponto nodal de tudo e nada, do embate entre plenitude e vazio. É também uma espécie de recurso simbólico de Hamlet para fazer a travessia desse luto. Como diz Laurence Pereira, separado da peça To Be or Not to Be, pode ser um poema de reflexão sobre a vida e sobre a morte. Hamlet não é a tragédia de vingança que finge ser. O pai, idealizado enquanto morto, mas que não sabe que está morto, que sabe sobre as circunstâncias da sua própria morte. Esse pai que se apresenta como não castrado e que, de alguma forma, isso respinga para o filho. Ofélia também será idealizada, mas Ofélia vai ser idealizada depois de morta. Quando Hamlet, tomado pelos ciúmes de Laerte, o seu irmão, se joga na cova, quando Laerte está chorando a morte da irmã, e Hamlet se joga na cova, e daí que Lacan vai dizer submergir na vertigem da dor, ele se joga ali, e diz que o sofrimento dele é o sofrimento maior de que 40 mil irmãos pudessem sofrer. As hipérboles, né, clássicas do texto de Shakespeare. Mas ela passa a ser amada somente depois de morta, porque enquanto viva ela é injuriada, ela é destituída, ela é desqualificada. Ele diz para ela, go to a nunnery. Go to a nunnery, vá para o inferno, não, vá para o prostíbulo ou vá para o convento. Na época, nunnery poderia ser tanto convento quanto prostíbulo. Inferno foi uma invenção minha agora. Vou ver o que eu faço com isso depois. Já estou me encaminhando para a finalização. Depois dessa cena, depois que ela morre, né, isso também é uma questão interessante nos obsessivos, né? Espero que não esteja forçando demais para jogar Hamlet na posição obsessiva, talvez sim, que é a idealização da sua amada na iminência da morte ou pós a morte. Depois dessa cena, ele suspende a procrastinação e aí sim ele vai agir. Mas ele só vai agir depois de todos serem feridos de morte, inclusive ele. Ele só vai agir depois da tragédia estar estabelecida mesmo. Lacan, a partir de Freud, vai apontar a diferença entre Hamlet e Édipo, dizendo que é preciso separar as fibras desses clássicos. Observando, entre outras questões, duas principais. A posição em relação ao saber, porque Hamlet sabe, mas não age, né? E no caso de Hamlet, o desejo não é pela mãe, mas o desejo da mãe. E por isso que ele está preso ao tempo do outro.
Então, algumas observações finais para que a gente possa conversar. Lacan vai ler Hamlet com o propósito de pensar a direção do tratamento na clínica psicanalítica, abordando alguns temas. A função do corte, na seção de uma análise, a procrastinação obsessiva de ficar preso ao tempo do outro, o gozo melancólico de submergir na dor e não fazer o luto do falo, o engodo neurótico de ficar entre o imperativo paterno e o desejo da mãe. E, consequentemente, a nossa responsabilidade diante dos venenos que deixamos entrar nos nossos ouvidos. Hamlet é para Lacan um marco para pensar a lógica dos tempos nos lutos. Apontar a função simbólica dos ritos fúnebres, haja vista o rombo real que a perda da pessoa amada produz. Lacan estava advertido de que esse rombo, provocado por uma perda verdadeira, pode ser intolerável, desencadeando episódios de loucura. Isso fez reconhecer que os ritos, ao darem sustentação simbólica a quem padece em função de uma perda de alguém amado, pode ser extremamente importante. Isso está presente também em Derrida, na leitura que vai fazer de Hamlet, está presente também em Aluche e diversos outros autores. Por meio do respeito à memória do morto, esses ritos nos ajudam a fazer essa travessia do luto, que implica a elaboração desse buraco escancarado, no qual a estrutura significante é posta em questão em suas capacidades de significação, sob pena de desencadear, então, novamente, estados de loucura, nos quais o morto pode retornar de diferentes maneiras, inclusive em forma de fantasma. Esse rombo no real, de um lado, evidencia a incidência do dano psíquico ocasionado em função da representação da perda em questão. De outro, situa a dimensão irreparável daquilo que se perdeu. Apesar de os significantes serem colocados em cena no processo de luto, restará sempre o impossível em jogo naquilo que se perde de si no outro. Esse rombo no real pode comportar algo da ordem da loucura, pois não há um significante no campo do outro capaz de dar conta disso, implicando assim o sacrifício do sujeito de pagar com o próprio corpo. Só para não deixar de mencionar os aspectos históricos e sociológicos do porquê Hamlet padece frente à realização da tarefa, é preciso lembrar que ele e seu pai pertenciam a mundos diferentes. O pai era um guerreiro, um homem medieval, onde a força, a honra e a guerra eram os ordenadores fálicos predominantes e legítimos de sua época. Hamlet funda o sujeito moderno. Há traços humanistas, renascentistas, onde a consciência de si, o pensar, as leis e o lugar do Estado são preponderantes. Muito obrigado. Muito obrigada, Norton. Abrimos, então, o nosso espaço para discussão, tanto no presencial quanto no online. Peço que quem estiver nos assistindo online possa se inscrever no chat ou então levantar a mão. E está aberto para que a gente possa conversar. Vamos abrir o chat aqui que já temos perguntas. Oi, por favor, Magda. Então, ótimo, eu quero agradecer a tua fala, né? Sempre é muito bom te escutar, o fato de estar aqui compartilhando, né, também da tua obra, né, que tu fizesse em relação às tuas ideias, tá? Muito obrigada por estar aqui na SIC. Tem de todas as questões,
São Édipo e tal. Tem uma que me interroga bastante, me faz interrogar, que é o tempo pro obsessivo, né? Como é que ele circula dentro e pensa o tempo, né? Eu acho que tu mencionaste bastante isso, mas se der para tocar, né, depois de, claro, escutar outras pessoas. E acho que a literatura, ela serve também para nos ampliar os horizontes nos nossos estudos, né? Fazer essa interlocução. Então, eu quero te dizer que tu fosse muito feliz nessa intersecção, assim, toda teórica, né? Obrigado, Magda. Fizemos uma rodada, colhemos algumas questões e vamos achar melhor. Rosana tinha se inscrito Tá. também. Eu só queria dizer que gostei muito dessa criação que tu fizeste a partir dos autores, dessa postura. E eu li também a entrevista que o pessoal mandou para gente e fiquei pensando, a partir disso, que, na verdade, uma análise é uma forma de lidar com os lutos todos da vida, né? Todos eles. Então, desde as pessoas que se perdem, como todas as mudanças da vida, né? Desde que se faz um projeto identificatório que vai do eu ideal até o ideal de eu, a gente vive lutos, né? Então, quem vem lá também pode ser quem velar, né? Sim, boa. Foi o que eu fiquei pensando. Muitas outras coisas, mas queria dizer isso. Obrigado, ótimo. Temos mais inscritos? Claro. Tu queres Sim, responder podemos primeiro? fazer uns 3, 4, de Tá repente. bem. Cici, depois Eurema e o Fernando. Cici. Nossa, pela tua fala, eu adorei de ficar se perguntando sobre muitas questões na clínica. E eu queria, se tu puder dar uma passadinha numa questão, que é as proximidades entre a neurose obsessiva e a melancolia. Porque essa relação, em determinados casos, como, por exemplo, Hamlet, Lacan aborda isso no Seminário 6, né? Tem uma proximidade, assim, até que ponto ele era obsessivo, até que ponto ele era melancólico. Sim, sim, ótimo. Eurema? Eu fiz umas anotações. Opa. A tua fala me levou automaticamente para uma afirmação que a Sylvia Bleichmann dá em alguma parte da contribuição dela à psicanálise, que a vingança é a filha mal parida da injustiça. Então, quando tu está falando e mostrando todo o desenvolvimento da tua interpretação, da tua leitura, isso me tocou porque, na verdade, ele estava ali naquele lugar, né, de vingar. Mas quem se sentiu injustiçado era o pai. Então, eu acho que ele sai, não sei se foi só como eu interpretei, ele sai, né, desse lugar sujeito de desejo, ele perde isso, e fica o sujeito do desejo do outro. Essa é a injustiça. Né? E eu queria te perguntar se a minha pergunta é, porque eu também venho fazendo há bastante tempo uma leitura, eu diria um pouquinho detalhada, assim, obsessivamente detalhada, sobre as versões do Édipo. Tá? E a minha pergunta é, se dá para dizer, né, nessa linha do Hamlet, nessa leitura,
como obsessivo, ele é um discurso da ambivalência. E em Édipo, o discurso é da ambiguidade. Se tu acha que tem sentido isso. Uhum. Obrigado, obrigado. Ótimo, tem mais um? Dois. Fernando? É, bom, eu sempre ouvi essa pergunta assim, quem está aí, né? Qual eu que está aí? E aí, como bom também obsessivo, eu ficava pensando se quando ele fala Kubi, ou lá Kubi, não era ele se colocar no papel de pai, né? Deste pai. E eu sempre pensava mais para a linha do nome, né, o nome do pai, do que para a linha do tempo do luto, né? E aí tu falasse aí na questão da demanda da mãe, né, que ele está se perguntando se ele suporta, como é que ele lida com isso. E especulando, a minha ideia seria que se ele assumisse o interativo do pai como pai e não pelo pai, né, ele teria aí sim uma possibilidade de conter esse desejo da mãe. E aí eu me vejo muito nesse dilema, né? Ocupar o lugar do pai, né? E como ocupar, respeitando, né, a herança e o legado de quem se tem tanto apreço. Então eu leio o Hamlet não por ele, mas por mim, né? Sim. Pelo que ele quer dizer, pelo que ele me diz. Eu acho que tu não está sozinho. Mais tranquilo. Débora, por favor. Bom dia, obrigada pela sua fala, muito maravilhosa. Também fiquei pensando um pouquinho nessa questão que a Cici trouxe, acrescentando talvez um detalhe, justamente nessa questão do quanto talvez se pense Hamlet barra o paciente obsessivo, Hamlet barra o paciente melancólico. E isso que tu traz no contexto do Hamlet, do colega dele dizendo não te dirija aos rochedos, né? Que me parece uma questão muito importante nessa questão do obsessivo ou a dúvida que a gente tem na clínica, se ele não seria o melancólico, e essa junção da melancolia e da obsessividade, o que torna, eu acho, na escuta da clínica, para nós, psicanalistas, sempre uma questão muito delicada, e vou fazer essa ligação de que se a gente, na verdade, não vai se precipitar aos rochedos, quando a gente não consegue entender muito bem qual é essa junção, e se existe, na verdade, essa junção, porque pode que tenha aspectos melancólicos e pode que de ser uma neurose obsessiva, eu fico sempre, ou ao contrário também, estou sempre me perguntando, porque tem um paciente extremamente complicado nessa área, assim, supervisão direta e sempre pensando o que se pode trabalhar. A seleção do tempo, da temporalidade, que se vai ao infinito e não termina num ato que é extremamente... E aí, desculpe, agora me veio na cabeça também que a temporalidade que se vai ao infinito poderia ser justamente num ato de se precipitar os rochedos, terminada como um ato. Temos Vai, eu E agora, vou marcar um outro evento. Ato 2. Bom, vamos tentar primeiro agradecer, né? Sempre agradecer, porque é bacana quando a gente colhe esses efeitos assim de diálogo, do que produzem cada um que está ouvindo e quanto a gente pode estender a discussão.
Vou tentar reunir um pouco as questões e dar consequências a elas, reagir, melhor do que responder, vou tentar reagir, e muitas delas eu não tenho resposta, talvez a maioria, mas queria dizer para vocês o seguinte, começando por essa questão que a Magda traz, né, que a questão do tempo, né, especialmente para o obsessivo, porque, digamos assim, na escola lacaniana, essa questão é uma questão muito importante, assim, porque isso, de alguma forma, foi um dos elementos, digamos assim, que levou à excomunhão do Lacan da IPA, entre outros, né? Em função da questão do tempo da sessão, de não seguir uma certa cronologia determinada. Essa questão do tempo, e ele se deteve muito para poder pensar essa lógica, especialmente na posição dos obsessivos, e a gente ouve isso com relativa frequência no consultório. Eu não tenho experiência de ouvir isso em fala de mulheres, mas em fala de homens é muito comum, né? Os homens chegarem no consultório e usarem a tal da metáfora, se é que dá para chamar de metáfora isso, me poupem a violência na linguagem, mas a metáfora do futebol, né? Eles chegam e dizem, estou com 45 anos, 40 anos, entrei no vestiário e agora vou jogar o segundo tempo. E aí tu pergunta, mas como assim o segundo tempo? Não, porque as pessoas vivem até os 80, até os 90, tá? Supondo a garantia de ter mais 45 anos de vida. É uma certa tolice, mais comum dos homens, certamente, né? E não é à toa que eles são também, sob um certo aspecto, mais propícios à posição obsessiva e, consequentemente, à tolice. dessa garantia, né, de que vai viver mais tanto tempo, como se houvesse uma espécie de controle sobre o tempo. Então, essa questão do tempo lógico, entre outras questões, implica esse convite ao despertar, ao não saber, ao não ter o controle do tempo, a não achar que pode controlar o tempo da sessão ou o momento que vai terminar a sessão. Não ficar submetido a uma espécie de cronologia, tá? Mas de poder ser surpreendido e nesse efeito de surpresa, de não saber em que momento vai, digamos, acabar a sessão, algo da suposta verdade inconsciente se precipitar. Então, Lacan chamou isso, dividiu isso no tempo lógico, numa espécie de 3 temporalidades, né? O instante de ver, o tempo para compreender e o momento de concluir. Inclusive, nos meios lacanianos, é muito comum um certo equívoco em relação a isso. Equívoco no sentido de supor que o tempo de concluir é posterior ao tempo de compreender. Me parece que essa não era a posição do Lacan. Não trabalhou disso de forma desenvolvimentista, linear, cronológica. E a nossa própria vida nos mostra isso. Tá? Tem situações que a gente conclui e só vai compreender depois. É posterior. A compreensão de algo, por vezes, é posterior ao tempo de concluir. Né? Então, tem algumas intervenções que, por vezes, o analista faz e não faz sentido algum naquele momento, mas que, sei lá, 1 ano, 6 meses depois, algo ali retorna, tá? Com uma espécie de compreensão, de significação daquilo que se passou. Então, ocorre que o obsessivo, ele precisa supor que as coisas precisam estar extremamente compreendidas para que possa haver uma suposta conclusão. E esse é o engodo dele, porque ele leva o tempo de compreensão ao infinito. Porque parece que, entre outras questões, está em questão uma certa dificuldade de lidar com as consequências do seu ato, de assumir as consequências do seu ato. De poder lidar com as consequências também das perdas
E a gente sabe para o obsessivo o quanto escolher implica perder, só que ele não aceita esse perder. E não é à toa que, por vezes, eles se queixam muito de que a análise não sai do lugar, né? A análise não anda. As coisas parecem que... Então, essa questão eu acho muito importante, porque este é um desafio da clínica, tá? Entre outros, de como operar logicamente no que diz respeito à posição discursiva do sujeito no momento de interromper uma sessão, né? A primeira reação que me ocorre aí, Magda, em relação a essa questão, vai um pouco nessa direção. E as questões que a Rosana, depois a Cici e a Urema trouxeram, isso que tu disseste, né, Rosana, uma análise é uma forma de lidar com os lutos. Eu acho que aí tem uma questão muito preciosa, porque essa é uma tese também do Alushi, naquele livro A Erótica do Luto, né? É um livro difícil, né? Um livro complicado, me ajudou muito. Eu achei tão difícil que eu citei ele errado no livro. O obsessivo é complicado, né? Nunca li o livro depois, daí eu fui lá ler, pá, vi o erro ali, agora tem que corrigir. Vocês vão ver que tem uma citação do Alushi aqui que está equivocada, e equivocada duplamente, está equivocada na leitura do Freud, Luto e Melancolia, e do Alushi. Mas tudo bem, passou. Agora eu tenho que reparar isso na próxima edição. Mas o Alushi vai dizer que a clínica psicanalítica é uma clínica do luto. A todo momento a gente tem que poder fazer o luto dos supostos ideais, né? E me parece que aí, e essa questão é muito difícil, essa questão da neurose obsessiva e da melancolia, né? Muito difícil, porque é uma fronteira que, né, porque uma das coisas que me parece delicado na clínica, especialmente com o obsessivo, é o quanto ele tende a tomar o impossível como impotência. É impossível, não se trata de impotência. E ele toma como impotência e, por vezes, se melancoliza. E, sobretudo, nos imperativos contemporâneos, a questão da potência, né, tem que estar... e o quanto as pessoas padecem por não conseguir responder a isso. Então, essa questão de poder situar a dimensão do impossível e lidar com as quedas narcísicas disso, né, com as consequências narcísicas disso, eu acho que essa tese do Alushi é uma tese importante, porque e acho que ele sabe do que ele está falando, porque ele fala da perda de um filho, né? Ele inicia o livro falando disso, né? A diferença entre o trabalho do luto, que é uma das teses que ele vai recuperar, e a subjetivação de uma perda. Então, essa clínica do luto, especialmente para os obsessivos, me parece também, porque a ideia de fixação freudiana, né, estão uma espécie de capturados por um tempo idealizado. Eu lembro de um paciente que guardava os cabelos da menina que sentava na 7ª série na frente dele, e ele conseguiu uma mecha dos cabelos dela e guardou aquilo de forma embalsamada, né? Mas a felicidade estava presente naquela época, está circunscrita numa determinada época, né? E, essa proximidade entre neurose obsessiva e melancolia, Cícero, eu acho que Lacan vai nessa direção, e eu concordo com ele, de que o Hamlet era um melancólico. O sintoma podia ser obsessivo, mas a estrutura de Hamlet é uma estrutura melancólica. Tem uma autora que eu estou trabalhando agora, e que então, acho que vocês trabalham também, que me ajuda muito também a pensar isso, que é a Annie Ernaux, que ela, especialmente o livro da vergonha e o lugar, que é essa função que
Estou trabalhando muito porque vou abrir um parênteses aqui. Porque a minha ideia é poder escrever sobre Antígona. Tá? Mas aí Antígona e algumas outras. Porque o futuro da psicanálise é com as mulheres. Tá? Eu tenho insistido nisso porque há uma espécie de esgotamento da transmissão. Estou saindo do tema agora, tá? Mas há uma espécie de esgotamento no que diz respeito aí a uma transmissão que os homens no campo psicanalítico, ou pelo menos esses que reconhecem a sua feminilidade, então, digamos assim, talvez possam trazer uma contribuição nesse sentido. Porque Annie Ernaux vai nos dizer que a vergonha, entre outras coisas, situa uma espécie de defesa melancólica. A vergonha é uma espécie de defesa frente à melancolia. E a gente sabe o quanto os obsessivos têm um verdadeiro pavor em passar vergonha. Tem verdadeiro pavor em dizer alguma coisa errada, ou falar em ser julgado pelos outros, cometer alguma falha. Essa insuportabilidade de uma certa insuficiência, desvelar a sua condição de impotência ou de ignorância. Então, acho que essa também é uma autora que nos ajuda a poder pensar aí como ela pode transpor a própria melancolia, tá? Falando das suas vergonhas. O livro que tu citou dela é Vergonha e... A vergonha e o lugar. O lugar. E tem um outro que é o acontecimento. O acontecimento. Que é, Ela fala exatamente da vergonha que foi ela fazer um aborto. o aborto. E da perda. Ah, A Bárbara tem escrita também. Então, só para entrar um pouquinho na questão do Fernando e da Débora também, acho que a Bárbara... A Bárbara tem escrita e tem um comentário no chat. É um pai o pai de Hamlet, que não encaminha a sucessão do trono, né? Ele não prepara o filho para a sucessão. Esse pai que goza demais, que desvela a alcova para o filho, há um excesso aí, e nesse excesso ele sai do lugar de pai. Esse imperativo de ficar entre, e sempre quando os filhos ficam entre os pais, a coisa se complica, né? Ainda que haja... qual a posição ética, qual a posição que cabe de direito a cada um? Esse pai delega ao filho que fique entre. Só que esse entre implica o gozo da mãe. E isso é algo insuportável, e aí eu acho que esse é o rochedo dele, sabe? Esse é o rochedo que ele se jogou. Pagou com a própria vida, né? Desculpa me estender, eu sei que tem outras questões. Então, também te agradecemos, são muitas coisas para pensar, mas eu fui recolhendo algumas ideias, tipo, assim, isso que tu fala do impossível e da impotência. Tomando esse mesmo eixo, né, no quanto quando a gente está falando de um obsessivo, também a gente ouve aquilo que é do melancólico. Onde é que está a borda entre o obsessivo e o melancólico? E eu fiquei pensando ao te ouvir, né, disso que é a voz do outro, né, o espectro é a voz do outro em mim, né? Um pouco essa ideia que o Freud traz e o Lacroix também traz, desse lugar do outro em mim, mas o lugar do outro em mim, não como uma transformação, não como uma possibilidade de reflexividade entre eu e o outro, mas sim como um outro em mim instalado nesse lugar de eu tenho que fazer o que o outro espera de mim. E aí está a captura. De que ele não consegue se livrar dessa voz do outro, que está grudada, né? Na forma de como ele age ou não age, e ele fica preso nesse impasse, né? Se eu ajo ou se eu não ajo. E isso seria melancólico. E isso seria melancólico.
Mas queria um pouco te ouvir, porque quando tu falasse que ligado às mulheres, né? A gente sempre pensa nesse ponto, pelo menos, da ação, e a clínica nos mostra isso, o quanto isso aparece mais no homem, né? A obsessividade, essa exigência de uma ação que ela está sempre impossibilitada, e, portanto, do martírio que ele sofre de não poder fazer essa ação, qualquer que seja. Né? Então, isso muito mais no homem do que na mulher. Né? Porque eu acho que a barreira que vence a mulher é exatamente essa de expor a vergonha, um dia não poder ter feito e um dia poder fazer, mas ela vai ter que expor isso quando ela fizer, que é o caso da maravilhosa que a Mierno fala nos seus livros, né? E que, de alguma maneira, o obsessivo nessa posição de não poder fazer o ato, porque daí ele vai reconhecer, tá? A sua impotência é imediata. E como é muito mais difícil na nossa clínica a gente trabalhar com um homem obsessivo. Eu vou ler o comentário que tem no chat e aí te passo a palavra. O Thales diz, queria fazer um pequeno comentário por chat mesmo. Há um filme de 1948, dirigido e atuado por Laurence Olivier. Esse filme me ocorreu no ponto em que Norton menciona a questão do corte, e porque o filme faz escolhas muito interessantes de enquadre, corte e montagem, problemas que aparecem de forma diferente no teatro e no cinema. Obrigado, Norton e Sique. Obrigado. Resgatando a questão da Bárbara e também da Eurema, que trouxe antes, né, sobre as versões do Édipo, ambiguidade ou ambivalência, né? Eu acho que isso que Eurema trouxe, o sujeito frente ao desejo do outro, tem um ponto que Lacan insiste nesse seminário 6, que é uma forma diferente de dizer o que já estava presente em Freud, né? Ele vai dizer que o verdadeiro segredo da psicanálise é reconhecer o significante da falta no campo do grande outro. Em jargão lacaniano, é reconhecer a castração. Simples assim. Não há, digamos assim, uma originalidade nesta formulação. Mas há um princípio ético aí muito importante, porque esse imperativo, que de alguma forma recai no Hamlet, ainda que ele não o execute, isso tira a vida dele dos eixos. Agora, quantos imperativos, de alguma maneira, nós podemos nos sentir concernidos ao longo da nossa história e que talvez, reconhecendo aí a castração que nos concerne, poderia ter um outro destino para isso. Essa é uma questão do meu pai. Essa é uma questão da minha mãe. Essa é uma questão do meu irmão. Porque, de alguma maneira, nós somos, por vezes, tomados por imperativos, porque, e se a gente não reconhece essa castração do outro, que esse outro não sabe o que fazer com isso, e delega a mim o destino de resolver o impasse da sua própria vida, reconhecer essa dimensão do impossível aí, e não tomar isso como uma missão própria, ou até mesmo como uma impotência que eu não consegui realizar, é incrível como essa questão dos imperativos, de alguma forma, as pessoas, por vezes, se veem tomadas por isso, né? Tu tem que fazer um doutorado. Tu tem que fazer tal coisa. E aquilo vira um inferno na vida da pessoa. E que, de alguma maneira, ela não consegue situar aquilo numa posição desejante dela.
e sim está tomada pelo imperativo de responder uma suposta demanda do outro, tentando manter esse outro pleno. Então, é incrível. Me parece que esses conceitos, que são conceitos tão básicos, né? São operadores conceituais na clínica que, por vezes, a gente até desvia deles, por eles são em caráter de obviedade, mas, ao mesmo tempo, a gente retorna a eles e vê que, na verdade, eles são muito complexos. Que é essa tal da castração? Que a gente estuda tanto, que Freud insistiu tanto nisso, né? E, de alguma maneira, a gente está se debatendo com isso. Mas é um inferno. Tá? Bom, agora eu recuperei o inferno. Nossa, era sentido. É um inferno do neurótico, né? De se debater com isso, no sentido de responder às supostas demandas. Então, me parece que é preciso também que estar advertido em relação à castração, o analista precisa estar advertido disso para exercer a sua clínica. A castração que lhe concerne, como sujeito e como analista, por favor. E aí, quando tu está falando da contribuição do Alush, tu disseste da questão do reconhecimento do Estado, digamos assim, né? Que ele fala disso, que é um pouco essa realidade no mundo, como a gente está mais transitando neste lugar onde essa fala do outro de fora, digamos, isso que vem sobre a forma dos mandatos, quando tu estava dizendo superegóicos, e de como isso fica ou não colocado como ao sujeito, e não como essa possibilidade de fazer essa responsabilização, o que é do sujeito e o que é do Estado, né? Das possibilidades de quem tiver que possa se encarregar também, por isso que marca um limite. Porque hoje em dia a gente está num campo que sempre é esse campo um tanto do ilimitado, né? Tudo pode, ou da própria negação, quando tu falaste, né? Dos momentos, dos lugares, do excesso do luto, daquilo que teria que ser reconhecido e não é reconhecido, e, portanto, recai sobre o sujeito e não sobre o Estado. Então, como esse limite ele está confuso quanto a exigência está fora e quanto as pessoas também se identificam nessa posição de que são elas que estão tendo que resolver tudo, né? E, portanto, não se vê também no lugar de que a castração opere dentro de si. Então, me parece que tem hoje em dia uma demanda, né, desse lugar fazer, é difícil, e acho que o Alush, quando ele coloca da responsabilização, da não privatização, dessa possibilidade do dano, né, de que não fique sempre colocado num polo, de que ele possa ser compartilhado, porque aí que incide a realidade. Hoje em dia a gente se vê um pouco, às vezes, perdido nessa posição, né? Perdido tanto daquilo que a gente ouve, quanto na nossa própria ação, enquanto isso. Não sei, uma reflexão que eu trago a partir da leitura do Alush. Obrigado, obrigado. Eu só queria colocar uma Claro. coisa em relação saindo da leitura, mas também nessa questão, porque eu acho que tem uma questão importante para nós, nesse momento que temos da clínica, que é essa escuta, né, do desmentido da castração, ou seja, percebe e desmente, e nós estamos na clínica, eu não acho que é só na clínica, mas vamos pôr na clínica, vivendo, né, o domínio da melancolia. Nós saímos, né, dos tempos recentes da competição e entramos no domínio da melancolia. Pela não satisfação. Mas
esse desmentido da castração. Talvez por tratar melancolicamente o impossível. Colocar o mundo nos eixos, né? O inferno da castração é que ele não acaba em Édipo. Ele vem todo dia. E aí todo dia tem que lidar com a castração. Então é todo a ideia de que tu resolve a castração. E aí dá uma melancolia, né? Pô, que merda, essa voz não tem. E falando Não se resolveu com uma bosta, porque nós já estamos. Mas é. E falando em castração e tempo, cá estamos. Norton, queria te agradecer imensamente. Realmente, assim, né, trouxesse contribuições e inquietações que nos suscitam o desejo de seguir ainda mais discutindo e conversando contigo. E, enfim, né, nos remetem também à clínica. Gostaria de te agradecer mais uma vez a tua presença aqui conosco e dizer que as portas estão sempre abertas no SIG para que a gente possa seguir conversando e trocando. Queria agradecer também, falar mais uma vez da alegria de ter estado aqui, de ouvir vocês, de terminar essa discussão de hoje falando sobre desmentido, que é uma recusa a acho bem importante a gente poder falar disso, né? São de sujeitos permanentemente envergonhados. Envergonhados porque a gente não está desfrutando de um gozo que, né? A gente sabe, né? Pacientes às vezes estão lá no seu almoço de domingo, desculpa estender só um parênteses, Não. no seu almoço de domingo, relativamente bem, basta ver o Instagram, o que o outro está fazendo, né? E terminou com o almoço. Então, é isso de nos jogar na condição de proletários e de permanente envergonhados, porque é um discurso que não aceita o intervalo, né? E essa questão do desmentido, acho que opera também nessa direção. Muito obrigado.